Então vamos lá, o nosso quinto estudo, desse estudo de temas básicos da fé cristã, tem o seguinte título: Confiantes e Perseverantes. Confiantes e perseverantes. Vai tratar mesmo disso, da perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Os frutos da certeza genuína e da perseverança faltam amargamente entre os cristãos de hoje. Muito crente não tem certeza da sua salvação. Lamentavelmente, eles não têm certeza de que eles estão salvos. E lamentavelmente, muitas igrejas contribuem para isso. Se Jesus voltar e você estiver jogando bola, você vai para o inferno. Se Jesus voltar, se você tiver cortado o cabelo, você não sobe. Se Jesus, não é assim que eles ensinam? Se Jesus voltar e você tiver com esse problema, você não sobe. Então você não tem certeza da salvação e nem certeza de que vai perseverar até o final. Na verdade, algumas pregações geram a seguinte ideia: de que hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou, eu nunca sei se estou salvo ou não. Mas a doutrina bíblica da perseverança dos santos me ensina que se eu sou um salvo, eu sou um salvo. Eu não vou perder a minha salvação. E mais do que isso, ensina que eu posso ter convicção da minha salvação. Eu não só perseverarei até o final, como posso ter convicção da minha salvação. Os frutos da certeza e perseverança, o uso diligente dos meios de graça, obediência sincera à vontade de Deus, o desejo da comunhão com Ele, o anseio por sua glória e pelo céu, amor pela igreja e a intercessão por um reavivamento, parecem estar desaparecendo. Mas por que essas coisas estão desaparecendo? Porque se eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho esses frutos. Se eu não tenho certeza de que eu vou perseverar até o final, eu não tenho esses frutos, né? O uso diligente dos meios de graça, participar da ceia e do batismo com alegria. Hoje está ficando banalizado em muitos lugares. Ceia se dá para qualquer um, quando na verdade a Bíblia não ensina assim. Obediência sincera à vontade de Deus. As pessoas nem sempre obedecem a Deus. O que elas querem é determinar para Deus, é mandar em Deus. O desejo de comunhão com Deus é um fruto da certeza da salvação, da perseverança dos santos. E muitas vezes as pessoas não têm mais esse desejo, não têm vida devocional, é só aquele tempo emocionado. Eu vou na corrente disso, na corrente daquilo, eu vou buscar uma bênção, eu vou buscar o que eu quero, eu vou buscar a minha vitória, mas a intimidade com Deus, ela inexiste. Não tem culto particular, não tem vida devocional. Para que eu não tenho certeza se eu estou salvo? Infelizmente é o que gera o anseio por sua glória e pelo céu. Muita gente não anseia mais a glória do Senhor e o céu. Eles anseiam a glória nessa terra e viver bem aqui. Eles não pensam na eternidade, porque eles não têm certeza da salvação, segurança dessa salvação, segurança de que vão perseverar até o final. Não lhes é ensinado mais, mas a Bíblia ensina que eu posso ter certeza de salvação e que eu persevero. O amor pela igreja e a intercessão por um reavivamento são outra coisa que diminuiu muito. Amor pela igreja, então, a gente estava comentando isso outro dia. A pessoa muda de igreja com facilidade, às vezes nem dá uma satisfação, simplesmente, vou trocar de igreja, porque eu não estou satisfeito aqui. Mas eu é quem devo ser satisfeito na igreja, ou Deus deve ser satisfeito? Ele que deve se satisfazer com o meu culto. As pessoas estão invertendo, porque elas não têm segurança da salvação e não oram por um avivamento. Oram sim, pastor? Não, elas oram por uma experiência coletiva, pessoal, uma experiência fantástica, mas não é o avivamento, porque o avivamento pode vir acompanhado, e costuma vir, de uma experiência fantástica, mas ele muda a nossa vida. É por isso que chama avivamento. A consciência de pecado, ela nos enche, a gente pede perdão e muda de vida. É inconcebível uma ação do Espírito Santo que não mude a pessoa. Ela tem experiências fantásticas, mas ela continua na prática dos mesmos pecados que sempre cometeu. Isso não é Espírito Santo. E por que essas coisas estão desaparecendo? Por falta de certeza de que você vai perseverar até o final. Por falta de certeza de salvação. As pessoas não têm certeza da salvação e nem têm certeza de que vão perseverar até o final, porque esse evangelho que prega a perseverança, que é o evangelho bíblico, e que prega que seremos sustentados até o final pelo Senhor, ele não tem sido mais pregado.
Não tem sido mais pregado. Precisamos desesperadamente de uma reflexão doutrinária rica sobre a certeza e a perseverança em combinação com uma vida santificada e vibrante. Em alguns lugares, as pessoas têm certeza da sua salvação, elas entendem essa doutrina, mas a sua fé é morta. E a alegação deles é: já que eu estou salvo mesmo, eu não preciso fazer nada. Essa fé morta, ela não vem da certeza da salvação, ela vem só de um orgulho, de um conhecimento doutrinário. Porque um crente verdadeiramente convertido, que recebe essa doutrina da certeza da sua salvação, da perseverança dos santos, o que ele quer é crescer em santidade, crescer na presença do Senhor, porque ele está salvo. Ele quer viver uma vida de gratidão. Doutrina que gera frieza não é conversão. O convertido, quando se depara com uma doutrina maravilhosa dessa, de que Deus nos sustentará até o final, esse convertido, ele quer viver em santidade e alegria diante de Deus. E alegria diante de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem: esse tipo de doutrina gera um povo frio, só se a pessoa não converteu. Mas esta doutrina que é ensinada hoje em dia, que você está salvo, pede salvação, está salvo, pede salvação, gera um povo que serve por medo, e eles não entendem a graça. Eles têm medo do inferno, eles têm medo do juízo, e eles servem por coação e não em gratidão. E o verdadeiro servo de Deus deve servir por gratidão. O que é certeza da fé e o que é perseverança dos santos, e como podemos obtê-las? São boas perguntas. Como certeza e perseverança apoiam uma a outra na vida cristã? Como que elas podem se apoiar mutuamente? É isso que a gente vai pensar hoje. A certeza da fé é a convicção de que eu, pela graça de Deus, pertenço a Cristo, que recebi o perdão pleno de todos os pecados e que herdarei a vida eterna. Oh, certeza maravilhosa. Vou até repetir isso para você de novo. A certeza da fé é a convicção de que eu, pela graça de Deus, não pelas minhas obras nem nada, pertenço a Cristo, que recebi o perdão pleno de todos os pecados, Ele me perdoou lá na cruz, e que herdarei a vida eterna, porque agora eu sou co-herdeiro com Jesus. 1 João 5, 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saber se tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Os que creem no nome do Filho de Deus têm a certeza da vida eterna. Devemos ter essa certeza de que Cristo concluiu esta obra. A Bíblia nos dá essa certeza em todo momento. Se tenho certeza verdadeira, não só creio em Cristo para a salvação, mas também sei que creio. Eu não só creio, eu sei que creio. Eu tenho ciência de que eu creio, e tenho ciência de que creio para a salvação, e isso não é revogado. Essa certeza inclui liberdade de culpa, alegria em Deus e um senso de que pertenço à família de Deus. Então, essa certeza inclui liberdade de culpa. Por quê? Porque toda culpa Cristo assumiu por nós. Ele recebeu o castigo por nós, e Ele morreu pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. Estudávamos isso na Nova Vida no domingo passado. Então eu estou perdoado, eu estou livre da culpa. Quer dizer que agora eu posso fazer o que eu quiser? Não. Quando você pecar, você vai ter que se confessar. Mas você pode se confessar porque sabe que há perdão, porque Cristo já lhe concedeu. Aquele que entende assim: já que eu estou livre da culpa, eu posso fazer o que eu quiser, ele não creu. Essa certeza da salvação e de perseverarmos traz alegria em Deus. Claro, puxa vida. Saber que eu sou salvo. O céu, eu não o terei, eu já tenho, porque é promessa de Deus, e promessa de Deus é irrevogável.
E também gera um senso de que pertenço à família de Deus. Agora eu pertenço a uma família, a família de Cristo Jesus. Por isso um crente nunca deixa de congregar, não pode deixar. Comunhão é imprescindível para nós. A certeza também é dinâmica e varia segundo as condições, podendo crescer em força e fertilidade. O que nós estamos dizendo? Que a certeza da salvação também é dinâmica. Ela pode e deve aumentar à medida que eu vou vivendo a minha vida cristã. Eu tenho certeza da salvação, mas com o passar do tempo eu duvidei, até não ter mais certeza? Não, o caminho é ao contrário. Ela pode e deve crescer em força e também em fertilidade. Ou seja, quanto mais cresce a minha certeza de salvação, mais deve crescer os frutos que eu produzo, mais deve crescer a produção desses frutos, a fertilidade. Até aqui alguma coisa? Obtemos certeza quando ou como? Agarrando-nos às promessas de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por meio da confirmação do Espírito, das marcas e dos frutos da graça dentro de nós. Terceiro, por meio do testemunho direto do Espírito Santo, que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quarto, confiando no histórico extraordinário da fidelidade de Deus para conosco. Vamos pensar cada uma dessas coisas devagar então? Vamos voltar lá para o primeiro ponto. Obtemos a certeza, primeiro, agarrando-nos às promessas de Deus. Então vamos lá? 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, amamos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Isso. Vamos nos agarrar a essas promessas. Já que nós temos as promessas do Senhor de salvação, de vida eterna, vamos nos purificar e vamos nos aperfeiçoar, vamos nos agarrar a isso. É uma das maneiras de obtermos a certeza da nossa salvação. O segundo ponto, por meio da confirmação do Espírito, das marcas e dos frutos da graça dentro de nós. 1 João 4, 7 e depois o 13. Procede. De Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e reconhece a Deus. E conhece a Deus. Ou seja, você tem essa certeza. Agora o verso 13. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. O seu Espírito nos foi dado e agora esse Espírito aplica em nós essa certeza de que estamos nele e ele em nós. E isso é irrevogável. Isso é irrevogável. Então uma das maneiras de termos a certeza é por meio da confirmação do Espírito, das marcas e dos frutos de graça dentro de nós. O amor tem a ver com isso. O terceiro, por meio do testemunho direto do Espírito, que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o crente tem a certeza porque o Espírito testifica ao nosso espírito. Romanos 8,16. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A nossa certeza vem do Espírito Santo. E o Senhor não faz obras inconclusas. O que Ele fez, Ele fez. E a quarta maneira de termos certeza de que perseveraremos e termos certeza de que somos salvos é confiando no histórico extraordinário da fidelidade de Deus para conosco. Se Deus sempre foi fiel, e nós temos um histórico disso, por que Deus mudaria de ideia? Se Ele garantiu que somos salvos e perseveraremos até o final, que aqueles que o Pai deu a Cristo, de modo algum Ele lançará fora, se Ele disse isso, por que Ele revogaria tudo isso? Ele não revoga. Então precisamos nos lembrar do histórico de fidelidade de Deus, e esse histórico de fidelidade de Deus nos fará perseverar. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. O mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam
Fiel é o que vos chama. Se Ele diz que fará, Ele fará. No dia de Cristo Ele virá para nos buscar. E nós não temos que duvidar disso. Não se cremos de fato em Cristo Jesus. Você é um crente em Cristo Jesus? Amém. Você entregou seu coração para Ele? Amém. Ele habita em você? Habita. Amém. Você não precisa duvidar. Você é um salvo. Você é um salvo. O amor dele se derramou sobre você. É como diz 1 João no capítulo 4. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Então nós servimos a Cristo por causa do amor dele que se derramou sobre nós, e não por causa do medo que possam lançar sobre nós. Se você vai ser punido, você vai para o inferno, você vai ser amaldiçoado. Não é isso que leva um servo a servir bem ao Senhor, mas um coração agradecido. Um coração agradecido. E o que é a perseverança dos santos? Primeiro precisamos perguntar: quem são os santos? É a primeira coisa para definir. Quem são os santos? Depois que a gente define quem são os santos, nós vamos entender o que é a perseverança deles. Muitos estenderiam a segurança eterna a todas as pessoas batizadas ou a todos os que se decidiram por Cristo em reuniões evangelísticas. As Escrituras falam apenas da perseverança dos santos, definidos como aqueles que, de acordo com o seu propósito, Deus chama à comunhão do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e regenera pelo seu Santo Espírito. Isso está nos cânones de Dort, no capítulo 5, no artigo 1, que nós estudamos aqui, bem demoradamente. Então vamos entender o seguinte: não é porque alguém se batizou numa igreja que ele se tornou um santo. Mas se ele for santo, ele vai buscar o batismo. Não é porque alguém levantou a mão numa reunião evangelística que talvez ele já seja um santo. Ele precisa entender um pouco mais sobre isso. As Escrituras falam de perseverança dos santos. Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Os santos então têm temor de Deus. Aqueles que se dizem santos, mas não têm temor de Deus, levam uma vida cristã relaxada, não estão dando frutos de que são santos. Na verdade, santo tem que dar fruto. O pessoal agora está nessa moda, né? Mas vocês não conhecem o meu coração, Deus é que sabe. É verdade, mas santo tem que dar fruto. Crente tem que dar fruto. É aquele negócio da gente querer ser politicamente correto dentro da igreja também, né? E as pessoas às vezes brigarem. Ninguém conhece o meu coração, só Deus. Mas Jesus falou que os frutos é que revelam que tipo de árvore é aquela. Já tivemos árvores lá em casa, quando eu era mais novo, que plantaram e ficaram: parece isso, parece aquilo outro. Quando não deu fruto nenhum, descobriu que era árvore de fruto nenhum. E aí cortaram. Então, o santo, ele dará frutos. Ele precisa dar frutos. Romanos 8, 30. Depois o 37 e o 39. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esses são os santos. E do 37 ao 39, o que está escrito? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, mas aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, Nem as coisas do o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A base da perseverança aí. Nada pode me separar do amor de Deus uma vez que eu crio. E se eu crio de verdade, eu não vou duvidar. A gente pode passar por momentos assim que a gente fica um pouco abatido, mas eu não preciso duvidar. É isso que tem que ser ensinado ao crente que verdadeiramente creu. Você não precisa duvidar. Passar por lutas não é indício de que você perdeu a fé. Passar por problemas não é um indício de que a sua fé enfraqueceu. Pelo contrário, pode ser o meio que Deus está usando para fortalecer a sua fé. Pode ser justamente o contrário do que as pessoas estão pensando. Filipenses 1, o 1 e depois o 6. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo
Inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele saúda todos os santos. Isso. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele, falando aos santos, disse a eles o seguinte: eu estou certo de que quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Por que Deus não completaria a obra que Ele começou na minha vida, na sua vida? Ele completa. Por meio da obra preservadora do Deus Trino, essas pessoas perseverarão na fé verdadeira e nas obras que procedem da fé, enquanto continuarem no mundo. Então, por meio da obra preservadora de Deus, os santos, nós os que cremos, nós seremos sustentados pelo Senhor enquanto estivermos nesse mundo. E aí, 1 Coríntios capítulo 1, o verso 2, depois dos versos 8 ao 9. 2 Coríntios, capítulo 1, o verso 2, depois do 8 ao 9. Está falando para os santos. Aí o que ele vai falar um pouco mais abaixo? Isso, 8 e o 9. Porque não teremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na asa, ou quanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos temos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo está falando que ele tem a certeza da salvação, mas passou por um momento em que eles acharam que iam morrer, mas já receberam a sentença de morte em Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus, e eles confiam neste Deus que, se necessário, ressuscita mortos e ressuscitará também no último dia. Então Paulo está falando, olha, tem momentos de crise sim, mas a gente não precisa perder a certeza da nossa salvação. Nós não perdemos a salvação se cremos, e não precisamos perder essa certeza também. Alguns teólogos pretendem falar da perseverança dos santos, da preservação dos santos, e não da sua perseverança. Essas duas noções, elas são intimamente interligadas, mas não são a mesma coisa. A atividade preservadora de Deus subjaz a perseverança. Ela está é a raiz da perseverança. A atividade preservadora de Deus é o que dá sustentação e raiz à perseverança dos santos. Ele os mantém na fé e os impede de se desviarem e os aperfeiçoa. 1 Pedro 1,5. Então, nós somos guardados pelo poder de Deus. Isso através da fé, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O cristão vai perseverar até o final. Ele vai perseverar até o final. E se desviou da perspectiva humana, é porque não creu. Um dia talvez creia, ou enfraqueceu, mas vai retornar. Mas na verdade não existe o desviado. Existe aquele que não compreendeu com profundidade ainda a graça de Cristo Jesus. Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para levantar tropeças e para apresentar uma situação imaculada diante da sua glória. O Senhor é poderoso para nos guardar de tropeços. É o que está dizendo o texto. Podemos ser confiantes de que Deus terminará a boa obra que começou em nós. Salmo 138, verso 8. Quem a mim puser o Senhor levará o roteiro. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Não desampares as obras das suas mãos. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus.
Se Ele começou, Ele completa. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Cristo não faria uma obra tamanha para nos deixar perder depois, não é verdade? Então podemos ter certeza da nossa salvação. Os cristãos são preservados por meio da intercessão de Cristo e pelo ministério do Espírito Santo. Vamos ver isso? Somos preservados pela intercessão de Cristo. Lucas 22:32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E isso já nos mostra o seguinte, que agora nós temos uma função, a de fortalecer os outros. Não sou salvo só por ser salvo, mas eu vou perseverar. João 17:5. E agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Cristo intercedendo por nós. E também pelo ministério do Espírito Santo que atua em nós. É João 14:16. E eu comprarei ao Pai, e ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse aqui é o ponto. Para sempre convosco. O Espírito é o outro Consolador. E ele é derramado sobre nós para que ele esteja conosco para sempre. Para sempre. E então, nós temos o texto de 1 João 2:27. Quanto aos outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Permanecei nele. A ideia é de que nós vamos permanecer. E nós vamos permanecer, presta atenção no texto. Por quê? Porque ele nos ensinou. E quem nos ensinou? O próprio Espírito. E ele não nos ensinaria de modo errado. Então permaneceremos, porque a obra é absolutamente dele. A obra é toda dele. Bom, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Então fica bem claro que Cristo Jesus nos chamou, nos restaurou, nos regenerou, nos transformou, preparou para nós, tem preparado para nós um lugar, nos levará consigo no último dia, e se cremos nele, nós perseveraremos até o final e não precisamos nem devemos duvidar disso. O cristão que verdadeiramente creu em Cristo Jesus, ele precisa ser ensinado de que ele pode ter convicção da sua salvação. Isso não é orgulho, porque não depende de nós, é por causa de Cristo que somos salvos. A certeza da minha salvação não está baseada nas minhas forças, mas naquilo que Cristo Jesus fez por mim. E que grande bênção isso é. Que grande bênção isso é. Então, queridos, que Deus nos abençoe e que a gente persevere. E ficou uma segunda parte mesmo para a semana que vem. Ficou uma segunda parte para a semana que vem. Nós vamos partir do ponto que fala que a perseverança, porém, é a atividade vitalícia dos santos. Confessar Cristo como Salvador é algo que precisamos fazer. A perseverança é a nossa atividade vitalícia. O que é uma atividade vitalícia? O que é algo vitalício? Enquanto eu estiver vivo, está valendo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou perseverar. Isso não vai me ser tirado. Mas desse ponto em diante, nós vamos continuar na semana que vem. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela certeza da salvação, pela promessa de que perseveraremos, então é certeza até o final, e podemos crer nisso, não precisamos duvidar disso. Na verdade, nem devemos duvidar disso.